Então vamos começar aqui a nossa aula do exercício referente à aula de exames financeiros e a gente vai fazer o nosso primeiro balanço patrimonial e o nosso primeiro fluxo de caixa usando de um exercício em que a gente vai comparar três famílias, tá? Então vamos para o contexto do exercício que é bacana que vocês compreendam direitinho. Então são três famílias vizinhas, né? Eles moram no mesmo bairro, eles têm carro e casa similares. Na verdade, esses carro e casa vão ter o mesmo valor contábil aqui para podermos comparar outras coisas. Frequentam os mesmos lugares, ou seja, aos olhos das pessoas, eles têm o mesmo padrão de vida. Só que a gente já sabe que não é só de olhar onde frequenta, ou qual é a profissão, ou qual é a casa que a gente consegue ter um verdadeiro diagnóstico. Precisamos de mais informações, de balanço patrimonial e fluxo de caixa, e é isso que nós vamos fazer. Será que essas famílias realmente têm a mesma saúde financeira? E a gente vai construir com base nos dados, então, aqui abaixo. O valor da casa e do carro, da casa é R$ 400.000, do carro R$ 35.000. Aqui, pessoal, é o preço de venda da casa e do carro naquele exato momento. Não é o valor que eles já foram adquiridos lá atrás, não. É se eu vendesse esses dois itens, esses dois ativos, agora quanto que eu conseguiria receber? Outros bens da casa, a gente colocou aqui R$ 30.000. O salário das famílias, né, das três famílias é o mesmo, então a gente está colocando aqui R$ 5.000 líquidos já de imposto, de qualquer outro tipo de encargos. Então tem 5.000 para sustentar a casa. Se alguma família tiver alguma aplicação em renda fixa, a taxa que nós vamos utilizar para simplificar a nossa vida, que é 0,5% ao mês, podia ser 1%, que não importa, é só para a gente fazer o exercício. Se alguma família tiver a casa financiada, então dos 400.000, metade vai estar ainda faltando pagar para o banco, então R$ 200.000. E se for financiada, a gente vai considerar um valor de parcela mensal de R$ 980. Aqui o período de 30 anos, eu coloquei só para a gente saber que é um período longo. Mesma coisa para o carro. Quando o carro for financiado, R$ 10.000 vai ser o valor considerado de financiamento dos 35.000 que o carro vale. E se tiver carro financiado, a parcela mensal vai ser de R$ 220. Aí todas as famílias vão ter o mesmo gasto com casa, com carro e outros gastos como lazer, escola, filhos e tal, né? Respectivamente aí 900, 800 e R$ 2.500. E o que as famílias diferem umas das outras? A família 1, ela tem R$ 30.000 aplicados em renda fixa, vai ganhar 0,5% ao mês. Carro e casa não estão financiados. A família 2 tem os mesmos 30.000 guardados, só que carro e casa estão financiados. E a família 3 não tem o dinheiro guardado na renda fixa e casa e carro estão financiados. E a gente vai fazer balanço patrimonial e fluxo de caixa para as três famílias e depois vamos discutir qual a diferença em termos de saúde financeira de cada uma delas. Da família 1 eu vou dar a resposta aqui para vocês. Então, como que nós construímos um balanço patrimonial para você ter esse modelo para construir das outras duas famílias? Então, a aplicação em renda fixa, o valor patrimonial é de R$ 30.000, vai aqui no ativo. A casa também é um ativo que tem um valor de venda aí de R$ 400.000. O carro e outros bens da casa são R$ 35.000 e R$ 30.000, respectivamente. E depois que a gente simplesmente copia o valor dos ativos, a gente vai numa calculadora e soma, o que dá R$ 495.000, a soma de todos os ativos. E aí a gente já viu no vídeo anterior que todos os bens que nós temos aqui nos ativos, né, todas as coisas que a gente tem nos ativos, eles são financiados ou por terceiros ou por capital próprio lá no passivo. Então, a primeira coisa para a gente construir um balanço patrimonial é nós colocarmos o mesmo valor que achamos no total de ativo, a gente já copia para o total de passivo também, tá? Porque sempre o total de passivo vai ser igual ao total de ativo. Essa é a primeira coisa que você faz depois de fazer a soma do total de ativo, já passa esse mesmo total para o total de passivo. E aí você vai copiar do exercício quais são as dívidas. No caso, financiamento de casa e carro. Para a família 1, não tem financiamento de carro e casa. Então a gente colocou o valor zero. E como que a gente acha o capital próprio, que vai ser a última coisa que vai ficar faltando? Nós fazemos total de passivo menos o que for de dívida.
Porque o total de passivo é a soma das dívidas mais capital próprio. Então eu faço 495 menos 2.000, menos zero, o que vai dar 495. Então a família 1, tudo que ela tem é dela, não tem nada de dívida para trás. Tudo que ela tem, todo o ativo que ela tem, 495 mil, todo é capital próprio, todo é patrimônio líquido dela. Perfeito? Óbvio que para as outras famílias, quando tiver financiamento ou não tiver aplicação em renda fixa, esses números irão mudar, mas isso vai ficar para vocês pensarem depois. No resumo do fluxo de caixa, o que nós temos? Um salário de R$ 5.000, que é o que a gente já tem do exercício, e uma receita passiva de R$ 150. Da onde vinha essa receita passiva? É o 0,5% em cima de R$ 30.000. Então, como que a gente acha 0,5%? É 0,5 dividido por 100. 0,5%, que vai dar 0,005. Esse valor, 0,005, eu multiplico por 30.000 e a gente vê que de juros, aí de receita passiva, são 150 nesse mês, o que dá um total de receita, somando o trabalho mais receita advinda dos juros, de 5.150. E as despesas? As despesas não têm parcela do financiamento e não tem parcela nem do financiamento da casa, nem do carro. Nós temos gastos com casa e carro e outros, o que totaliza aí R$ 4.200 de despesa. A hora que eu faço 5.150, que é o total de receita, menos 4.200, chegamos num saldo final aí, numa receita líquida mensal de R$ 950. Agora vocês precisam fazer isso para as outras duas famílias, mas eu vou deixar todas as instruções aqui abaixo dessa aula.